Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Hoje vamos começar a nossa terceira aula sobre método de estudo bíblico. Só relembrando e frisando para você que está aí, vamos pela terceira aula falar um pouquinho mais sobre a observação. A intenção da nossa aula hoje é fazer com que você fique bem fixado em você fazer o teu estudo bíblico. Então o primeiro passo que nós estamos tratando já há 3 aulas é a questão da observação. Então hoje a gente vai fazer um devocional depois, mas eu queria te dar ferramentas e mostrar algumas direções para você fazer o seu devocional em casa. Então eu peço que você que está aí em casa, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular aí para você entrar no Google, pegue um caderno, que é muito bom você ter ele do lado, para que a gente possa aprender algo importante e edificante na aula de hoje, tá? Então eu convido você agora nesse instante a orar junto comigo e abrir seu coração para você meditar, receber o alimento espiritual da palavra de Deus, tá? Vamos orar. Pai, nós te damos graça, porque sabemos que na manhã desse dia a sua graça, a sua misericórdia, ela se renovou sobre nossas vidas. Que o teu Santo Espírito venha nos instruir, nos conduzir, que possamos entender a sua palavra. Ajuda cada um que está estudando a sua palavra a amar a sua palavra, a praticar a sua palavra, a viver exclusivamente para o Senhor. Eu peço que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas e que em nome de Jesus possamos ter revelações práticas da sua palavra, Pai. Que o teu Santo Espírito seja o nosso professor hoje, o nosso mestre. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a aula passada nós falamos sobre João Batista, fazer um estudo, e eu queria falar para você que está estudando junto com a gente. Eu tive alguns retornos, a Karen, a Laura, a Júlia, elas retornaram, o Theo, a Melissa, alguns outros, o Danilo veio falar. Então eu gostaria que mais gente participasse, desse um retorno, tanto no WhatsApp do nosso grupo, no Instagram, que você compartilhasse e comentasse isso. E muito importante, como eu disse, a intenção do método de estudo bíblico não é você tirar nota 10 em todos os estudos, mas é você crescer a cada passo, ao ponto de você olhar para trás e falar assim: poxa, como eu tenho melhorado. É fazer com que você que está aí nos vendo, você possa ter o prazer, o hábito da palavra de Deus, ter o prazer de descobrir aquilo que Deus está falando para você, que você não seja como um menino levado por qualquer vento de doutrina, ok? Inclusive, recentemente teve um jovem pregador aí, que ele, na sua pregação, ele não foi muito feliz. Ele acabou interpretando a palavra de Deus de uma forma equivocada, mas num outro vídeo ele se arrependeu e tirou o vídeo do ar, se corrigiu. E o importante é a gente entender a palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, passar tempo com Deus, para que o Espírito Santo fale conosco. Então esse é o propósito, para você não ser uma pessoa, como a Bíblia diz, um menino levado por todo o vento de doutrina. Paulo, ele elogiou a igreja de Bereia, porque eles eram nobres. Tudo aquilo que Paulo pregava, Lucas registrou lá em Atos que os bereanos iam conferir. Então você tem esse hábito de voltar para a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale com você. Amém? Então hoje, voltando aqui o nosso pilar para o método de estudo bíblico. O primeiro pilar é a observação. O segundo pilar, só dando uma recapitulada, é interpretação. E o terceiro pilar é aplicação. Ok? Então hoje vou frisar mais uma vez na observação. Não tenha pressa, é a terceira aula, mas eu quero deixar isso bem cravado no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, em relação a observar. Você vai olhar para o texto e vai começar a fazer algumas observações.
aquilo que chamou a atenção, ok? E aí você grifa na sua Bíblia ou grifa no caderno aquilo que tem chamado a atenção. E a arte da observação é você fazer as perguntas para o texto. E a aula passada nós falamos um pouco sobre João Batista. Eu não vou dar as respostas nenhuma aqui, não é um estudo para que eu dê a resposta, para que você venha a aprender um tema novo. Não, é você que está aí, está estudando, é você que vai ter que descobrir as respostas das perguntas que eu vou fazer ou as perguntas que você vai fazer, ok? Então a observação, porque o primeiro passo é a arte de fazer as perguntas, tá? Então hoje vai ser uma aula um pouco mais curta, mas eu queria que você prestasse bem atenção. Hoje nós vamos fazer um devocional. Então a primeira coisa que você faz, você pega o seu caderno. Você que está com o seu caderno, no seu caderno você coloca a data. Hoje é dia 25/4/2020. Então eu coloquei no meu caderno essa data. Aí eu vou usar um texto para você e eu fazermos o nosso devocional, ok? O texto é no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 35, ok? Então eu estou com o meu caderno, eu coloquei a data de hoje e coloquei apenas um versículo da Bíblia, João 11:35. Não é um versículo muito grande, tá? Não é um versículo muito difícil de interpretar, mas a gente pode observar algumas coisas nesse texto. Aí, qual que seria a terceira coisa que eu colocaria no meu devocional? Um título. Então eu posso ler o versículo e já colocar um título, ou depois que eu estudar todo o que eu devo estudar, todo o contexto, eu vou colocar o título. Então não tem problema se você não tem um título ou se você já tem, tá? O título pode ser antes ou depois. Com o passar do tempo, com a sua prática, você já vai colocar um título. Exemplo, se você se tornar um pregador da palavra e em determinado lugar um líder ou um pastor, um amigo seu fala assim: meu irmão, eu quero que você pregue sobre santidade. Então você coloca lá o título santidade. E aí você vai desenrolando o teu estudo, tá? Mas isso é com o passar do tempo, ok? A intenção nossa é fazer com que você crie músculos espirituais. É como na academia, né? O primeiro dia, a primeira semana dói. Você pega um pezinho um pouquinho, mas com o passar do tempo você vai criando músculos e você vai aguentando uma carga de peso maior. E assim na palavra. Então você coloca a data, o texto e depois o título. Ou antes, fica a seu critério. Então vamos lá. Vamos ler o que esse verso diz. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 35. Como é um texto pequeno, eu vou escrever. Esse texto diz assim: Jesus chorou. Nosso estudo hoje devocional é Jesus chorou. Pastor, só tem duas coisas para se observar nesse texto. Então a gente vai partir desse princípio. Temos Jesus chorou, ok? Como a arte da observação é fazer perguntas, então a gente vai fazer algumas perguntas para o texto. Lembrando, quanto mais pergunta você fazer, mais você vai ter que ter resposta. E quanto mais resposta você for ter, você vai ter que estudar mais. Se você fazer uma pergunta só, você vai ter um estudo bem superficial. A partir do momento que você começa a fazer algumas perguntas, 4, 5, 6, você vai ter que fazer um estudo mais profundo, tá ok? Então o nosso devocional começa assim. Eu elaborei aqui alguma tarefa para casa, porque essa aula tem que ser prática. Não adianta eu vir ficar falando e você não exercitar. Então o desafio é você exercitar
a palavra de Deus, tá? Tá aqui comigo, nos auxiliando aqui, eu esqueci de agradecer, o Gabriel e o Theo. Tá todo mundo com as suas máscaras, eu também estou com a minha, eu só tirei para estar falando, ok? Mas vamos lá, vamos estudar Jesus chorou. E eu queria deixar algumas perguntas de lição de casa para você, tá? Primeira pergunta que eu vou colocar aqui, depois o Theo vai editar e vai colocar as perguntas para que você dê a resposta. Para você fazer o seu devocional, nós estamos no capítulo 11 de João. Eu incentivo você a ler o capítulo 11 de João inteiro, o Evangelho de João inteiro, para você ver o contexto. O que é o contexto de um estudo? É você ver o que é antes e o que é depois, para você entender o contexto. Então leia o capítulo 11 de João. Tem alguns contextos que você vai ter que ler 2 capítulos ou até 3 para trás e 1 ou 2 para frente. Mas no caso aqui eu quero que você leia o capítulo de João inteiro, ok? Para você começar a entender por que Jesus chorou. Então eu começo a fazer algumas perguntas, e aí vai a primeira lição. Primeira pergunta, a primeira lição. Qual era a cidade que Jesus estava? Aí você vai ter que estudar no texto, tá? Você procura fazendo os seus estudos, lendo o capítulo 11, ok? Segunda pergunta. Então já temos uma pergunta. Qual era a cidade? Será que era Nazaré? Será que era Betsaida? Será que era Jerusalém? Será que era Samaria? Várias cidades. Nínive. Só estou falando, tá? Você que vai ter que descobrir qual era a cidade que Jesus estava. Ok? Segunda pergunta. Qual a distância? Qual era a distância dessa cidade para Jerusalém? Então, qual era a cidade que Jesus estava? E qual que era a distância dessa cidade para Jerusalém? Ok? Pastor, mas o que isso tem a ver? É muito importante você estudar a geografia, você entender a distância de um lugar para o outro, porque isso pode fazer com que o seu estudo, a tua devocional seja mais rica e você começar a compreender, tá? Alguém pode perguntar: pastor, qual era a distância entre a via dolorosa que Jesus caminhou com a cruz? Então você tem que fazer esse tipo de estudo, tá bom? Então qual que era a distância da cidade que Jesus estava para Jerusalém? Então essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta que eu vou colocar aqui embaixo no nosso devocional. Terceira pergunta: quem morava nessa cidade? Quem eram as pessoas que moravam nessa cidade? Lembra? A Bíblia falou assim que Jesus iria se chamar o Nazareno. Por quê? Ele foi morar em Nazaré. Então nessa cidade aqui tinha algumas pessoas que Jesus conhecia. Então nesse momento aqui eu já começo a pensar: poxa, eu posso colocar no meu título um título sobre cidade, porque são 3 perguntas relacionadas com cidade, tá? Isso eu posso fazer, não estou falando que você deva fazer isso. O devocional é pessoal. Você vai enxergar uma coisa que talvez eu não enxergue. Lembra da primeira aula do quadradinho? Ok? Então nós temos 3 perguntas aqui. Quem morava nessa cidade? Lembra de um homem endemoniado que era chamado Gadareno? Gadareno, ele era uma região de 10 cidades. Então, aquele homem, não, a Bíblia não fala o nome dele, tipo José, João. Não, ele era o Gadareno, ele representava uma região de 10 cidades. Ok? Então tinha um personagem lá.
E aqui nessa cidade tinha algumas pessoas que Jesus conhecia. Então isso faz parte do nosso devocional. Bom, eu vou apagar o outro lado da lousa aqui, tomar uma água. Temos então 3 perguntas. Jesus chorou, né? Quarta pergunta agora, para você estudar na sua casa. O que aconteceu? O que será que aconteceu ali? Será que a cidade pegou fogo? Será que teve uma inundação? Será que teve perseguição? Porque Jesus chorou. O que aconteceu que fez com que Jesus estivesse chorando? Você tem que responder isso na Bíblia. Alguma coisa aconteceu que fez com que Jesus chorasse. Essa é a quarta pergunta no seu devocional. Só lembrando, quanto mais perguntas você fizer para o texto, eu limitei em 6 perguntas hoje, 6, tá? Progressivamente a gente tem aumentado as perguntas. Então, progressivamente você vai aprofundar no teu estudo da palavra. 4 questões. Por que Jesus, o que aconteceu, né, para Jesus chorar? Alguma coisa de muito sério aconteceu para Jesus chorar. Não vou te dar a resposta, é você que tem que fazer isso na sua casa, tá? Para que você possa criar um hábito de estudar a palavra de Deus. Quinta pergunta. Vamos lá. Qual? Será que só foi essa vez que Jesus chorou? A pergunta é: qual é outro lugar na Bíblia que Jesus chorou? Aí vai uma dica. Você vai ter que procurar na Bíblia toda, ou pelo menos no Novo Testamento, tá? Ou melhor, com certeza no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Eu estou dando uma dica, tá? Estou fazendo com que você não procure na Bíblia toda, mas que você procure no Evangelho, tá? Só que aí o que acontece? Hoje a gente tem uma ferramenta muito prática chamada Google. Você digita lá, mas é muito rápido, né? Antigamente a gente tinha que ir na chave bíblica lá, encontrar por que Jesus chorou, ou onde está a outra passagem, ok? Mas seria interessante você em casa aí, em que contexto Jesus chorou em outra passagem? Eu já estou te dando uma resposta de antemão. Jesus chorou em outro lugar, tá? Mas em que contexto? Bom, essa é a quinta pergunta. Sexta pergunta e última. O que fez Jesus? O que fez Jesus nessa história? Será que ele expulsou um demônio? Será que ele curou alguém? Será que ele pregou arrependimento? Será que ele simplesmente não fez nenhum milagre? Então você vai responder o que Jesus fez nessa história. São 6 perguntas para você fazer o seu devocional, tá? As 3 primeiras perguntas estão em relação à cidade. Depois fala sobre o próprio Jesus, o que ele fez e o que aconteceu para ele chorar, tá? 6 perguntas para você fazer de lição. Quanto mais você pesquisar e procurar, você vai começar a aprender a fazer o seu devocional. Então, aí você vai colocando isso no seu devocional e tenta fazer uma aplicação para a sua vida. O que faz com que você venha chorar? Por enquanto, nós estamos estudando a observação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre interpretação e depois aplicação. Mas a intenção é fazer com que você já comece a interpretar o texto e você comece a fazer uma aplicação para a sua vida, ok? Comece a fazer uma aplicação para a sua vida. A aula passada eu falei, uma das perguntas, foram 4. Como é que eu posso ser maior que João Batista? Isso é uma pergunta pessoal para você, uma pergunta que você tem que responder, uma aplicação pessoal para a sua vida, tá bom? Então, um devocional simples de 6 perguntas. Então eu tenho uma data, eu tenho o texto, e eu coloquei o versículo, porque é um versículo pequeno. Alguém fala que é o menor versículo da Bíblia, mas
Tem no texto de Jó que fala disse Jó, então disse Jó é menor. Tá bom? E aí você coloca o título. Eu poderia falar um título, é só uma sugestão minha. É uma sugestão. Cidade de descanso. Sugestão minha, não quero que você copie a minha, tá? Já vi primeiro, então você busca o seu título, tá ok? Pastor, então, como é que é o devocional? Eu tenho que fazer ele, eu a sós, eu e Deus, e receber do Senhor. Então leia o contexto inteiro, leia o capítulo 11 inteiro, com calma, sem barulho. Eu tenho 2 filhos, é uma dificuldade de você estudar a Bíblia com as crianças. No meu caso, você que está aí é jovem, solteiro, a Bíblia fala que aquele que é solteiro procure agradar o Senhor e cuidar das coisas do Senhor. Agora você, se é casado, tiver filho, você tem que se virar nos 30 aí, achar um tempinho para você estar com o Senhor e fazer o seu devocional. Ok? Lembrando que você faz o seu devocional em oração, pedindo direção de Deus, pedindo a revelação do Espírito Santo, para que você tenha o entendimento da palavra. Leia a palavra do Senhor, leia bons livros. Eu vi um pedacinho de uma ministração do pastor Luciano Subirá, xará meu, ele contando a história do filho dele, que ele ensinou o filho dele a partir dos 6 anos a começar a ler a Bíblia. O menino na época tinha 12, 13 anos, já tinha lido a Bíblia umas 9 vezes. Aí alguém falou, poxa, ele é um gênio. Não é um gênio, ele entendeu a questão do parcelamento, de você buscar, você se dedicar, você fazer o devocional, tá ok? Você conseguir manter uma vida espiritual. Eu costumo dizer que oração e leitura da palavra é como a gente fazer um abdominal. É um dos exercícios mais chatos. Difícil você ver alguém com o abdômen trincado, né? Mas a oração e a leitura da palavra é como se você fizesse um abdominal espiritual aí. Ok? O maior beneficiado é você, porque a força cilíndrica do homem está aqui, ó, no abdômen. Ok? Quando a gente vai tratar a nossa lombar aqui, eles tratam essa região abdominal para fortalecer. É interessante, fortalece aqui para fortalecer a nossa lombar. Ok? Um princípio para a gente aprender. E leitura da palavra e oração é isso, para a gente se manter de pé. Amém? Um desafio ainda que o pastor Luciano Subirá, contando, o pai dele fazia com que ele e os seus irmãos lesse aproximadamente um livro por semana. Se o ano tem 52 semanas por aí, então durante o ano ele lia 50 livros. Pastor, eu não tenho tempo para isso. As redes sociais estão aí para mentir que a gente tem tempo sim. Ok? Ela acaba acusando a gente. Então a aula de hoje é simples, é um devocional na nossa observação. 6 perguntas. Semana que vem eu quero ver o retorno de alguns aí, ou espero de todos, sobre essas 6 perguntas. O Theo depois vai editar essas perguntas no final para você responder e você buscar o teu estudo. Amém? A intenção não é você tirar nota 10, é você crescer no teu estudo. Cada vez que passa a gente vai começar a interpretar texto agora. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale com você nesse tempo do teu estudo da palavra. Amém. Deus te abençoe.